Irmãos queridos, estamos mais uma vez hoje dando continuidade ao nosso trabalho, que é a nossa reflexão semanal. Das últimas vezes eu fiz duas reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje eu decidi fazer uma reflexão um pouquinho diferente. Então eu preparei uma reflexão aqui pra gente, baseada no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Mais especificamente o capítulo número 5. Mas por que eu escolhi esse capítulo e esse livro? Bem, o nosso grupo vem se dedicado ao trabalho de tratamento espiritual à distância, através das nossas orações e das nossas irradiações mentais, para nossos irmãos doentes, né? E a gente sabe que as nossas vibrações mentais, as nossas orações são recebidas pelos nossos irmãos. E sabemos também que nós somos apenas um pequeno elo dessa corrente muito importante de tratamento. E a maior parte fica a cargo da espiritualidade amiga. Infelizmente, a gente não consegue perceber muito bem como que a espiritualidade trabalha, né, nesse tratamento. Então, essa reflexão é legal, esse capítulo, porque ele nos mostra, pela ótica dos espíritos, como é o tratamento espiritual feito por eles. E os espíritos que vão nos narrar essa história, nos explicar como isso é feito, são André Luiz, Hilário e o ministro Clarencio. Como eu costumo fazer, eu vou ler algumas partes do capítulo e em seguida fazer algumas considerações que eu preparei aqui pra gente, tá? Então o título desse capítulo é Valiosos Apontamentos, o capítulo é o número 5. Então, quem tiver o livro aí em casa pode acompanhar com a gente. E pode também colocar um copinho d'água, uma garrafinha, como for da preferência de vocês, tá bom? Bem, o capítulo começa assim. Alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos, anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Bem, então André Luiz chega na praia e percebe uma intensa movimentação de espíritos e encarnados em desdobramento durante o sono. Entre eles estão vários doentes que estão sendo ajudados pelos seus espíritos amigos, que são os nossos benfeitores que trabalham conosco durante toda a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. E continua. E o ar, efetivamente, confrontado ao que respirávamos na cidade, era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores, insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano é miraculoso reservatório de forças, nos esclarece Clarencio. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria densa. Bem, então eles nos dizem que os irmãos enfermos são levados à praia porque ali o ar é mais puro e livre de emanações densas, que são as nossas emanações mentais. Esse ar mais puro e limpo serve como imenso reservatório de energias vitais para esses irmãos doentes. Realmente, quando a gente vai à praia, existe uma diferença muito grande, porque na praia a gente sente a brisa do mar, a gente escuta o barulho das ondas batendo, a gente sente o cheiro da maresia. E normalmente quando a gente vai à praia ou à montanha, isso depende, tem gente que prefere praia, tem gente que prefere montanha,
Nesses dois ambientes, a gente costuma ir quando a gente quer repousar, quando a gente quer relaxar, quando a gente está de férias, não é verdade? Porque são ambientes que têm o ar mais puro, as emanações mentais são menos densas, porque são emanações de relaxamento, emanações mais sutis, totalmente diferente da cidade, porque na cidade o ambiente é muito mais pesado. É um ambiente bem mais denso, com emanações de estresse, de tensão, não é verdade? Então é por isso que os espíritos levam os irmãos doentes para esses locais. No caso ali, eles eram levados para a praia. Então, como ele diz, são ambientes completamente diferentes. E aí ele continua. Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal, à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço da oração. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Então André Luiz pergunta a Clarencio: esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo efetivo, de modo positivo? Então André Luiz está questionando a Clarencio se aquele tratamento que ele está presenciando ali naquele momento na praia será capaz de parar o progresso do câncer da nossa irmã e curar ela efetivamente. Então Clarencio esclarece. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Bem, então Clarencio nos diz que, de fato, quando dormimos, nos desprendemos do nosso corpo, somos levados pelos espíritos amigos a lugares onde podemos nos beneficiar de alguma forma. Podemos assistir palestras, podemos encontrar irmãos desencarnados que amamos, ou, como nesse caso específico, podemos receber o tratamento espiritual conforme a nossa necessidade. E aí ele continua. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas, principalmente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. Bem, como ele diz, grandes males podem ser corrigidos através da ação no nosso perispírito, que aos poucos vai se refletir no nosso corpo físico. Mas, como ele diz, é essencial a prece e a fé transformadora, porque facilitam a intervenção e o amparo da espiritualidade amiga, podendo então conseguir verdadeiros milagres. Ele continua. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, cujos moldes se ajustam, e deste modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o evolutório de carne, em que a mente se manifesta. Muitas vezes, a doença que se manifesta no nosso corpo físico, ela é causada por algum desequilíbrio mental, algum desequilíbrio emocional. Não tem aquele ditado que nos diz, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? É verdade. Uma mente equilibrada mantém um corpo saudável. E ele diz que a influência da espiritualidade amiga sobre o nosso corpo espiritual é decisiva para o corpo físico em que está a nossa mente. Continua. Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso do nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe o conforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiram insopitável extensão. Então Hilário pergunta a Clarencio:
Quer dizer que ela agora apenas se habilita à morte calma? E ele responde: justamente. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a noite, se habituará com entendimento superior à ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem para o trânsito da separação. Aprenderá a contribuir com o seu esforço, no sentido de aliviar-lhes as aflições pela humildade que edificará dentro de si mesma. Dentro a pouco se desligará da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa libertação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, se mostrará admiravelmente preparada ante ao novo caminho. Bem, a ação dos espíritos está subordinada à lei que rege a todos nós. No caso dessa irmã, devido às provas que ela tinha que enfrentar, não será possível alcançar a cura. Mas o tratamento dado a ela será no auxílio do seu entendimento. Todas as noites será levada à praia, em desdobramento, para que consiga se conformar pouco a pouco com a partida, e com humildade e resignação se desprenderá do seu corpo de carne com mais tranquilidade. Muitas vezes, meus irmãos, não será possível alcançar a cura, porque isso depende de muitos fatores, e o maior deles é a lei que rege a todos nós. O tratamento conseguirá não a cura da carne, mas a cura do espírito, alcançando o entendimento que é necessário para aceitar a nova condição. E Clarence então finaliza com essa frase que é maravilhosa e muito esclarecedora. Ele diz assim: a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Quando nós temos o conhecimento que nos é trazido pelo Espiritismo, sabemos que somos seres espirituais passando por uma experiência encarnada, devemos encarar a morte de maneira diferente. E com esses valiosos ensinamentos que nos são trazidos por André Luiz, através desse capítulo maravilhoso, devemos também encarar a doença de uma forma diferente, como uma oportunidade valiosa de aprendizado e de crescimento espiritual. Como ele diz, a moléstia em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal atingiram insopitável extensão. Devemos entender com isso, com essa frase, de que nada acontece por acaso. Tudo o que passamos tem um propósito na nossa vida e na nossa caminhada evolutiva. Aí você me pergunta, mas Juliana, eu não posso ficar triste, eu não posso chorar, eu não posso ficar chateada com o que eu estou passando, com a minha doença, eu não posso sentir nada disso? Claro que pode, é muito normal, nós somos seres humanos. Pode chorar, pode sentir tristeza, não tem problema. A doutrina dos Espíritos, ela não veio para nos livrar do sofrimento, mas veio para nos ensinar a lidar com o sofrimento, com mais resignação, com mais calma. Veio para nos esclarecer, nos confortar, nos fazer aceitar, principalmente, para que a gente não se revolte. E com esses ensinamentos, que acalentam tanto os nossos corações, sabemos que somos sempre auxiliados pelos nossos espíritos amigos. Em todas as nossas dificuldades, eles não nos desamparam. Mas precisamos saber também que a oração e a fé é valioso manancial de fortalecimento. É como o alimento para o nosso espírito. E quando a gente se mantém em oração, se mantém com fé,
todo o auxílio chega de forma mais efetiva, mais rápida. E a gente consegue. Se não for a cura, pelo menos acalentar o nosso coração um pouco. É claro que a gente fica extremamente triste com a partida dos nossos irmãos doentes, que nós ajudamos nas nossas orações, né, no tratamento que a gente participa todos os dias. Mas eu espero que hoje, com a leitura desse capítulo e com as pequenas reflexões que nós fizemos juntos, que foram trazidos tão lindamente pelo nosso ministro Clarence, André Luiz, através das mãos do nosso irmão Chico Xavier, tão querido, que a gente possa entender que mesmo não alcançando a cura do nosso corpo físico ou do corpo físico do nosso irmão, a gente ajuda, de alguma forma, na preparação do espírito para a hora do desencarne. Muitas vezes a gente fica preocupado em receber notícia, se o nosso irmão melhorou, se não melhorou, como é que tá. Mas isso não é importante. A gente não deve se preocupar com isso. Porque tudo que tem que ser feito está sendo feito pela espiritualidade amiga. Nós somos apenas um pequeno elo nessa corrente. Um elo muito importante de fortalecimento, de fé, de oração. Mas não somos os principais. Então vamos fazer a nossa parte. Mais uma vez, orando, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus para que a gente tenha o auxílio necessário de toda a espiritualidade amiga, nos amparando, nos acolhendo, todos os dias, em todas as nossas dificuldades. Que a gente passe logo por todas essas provações e que seja feita da vontade de Deus, que tudo acabe e que a gente possa se encontrar logo. Pedimos também aos irmãos do plano espiritual, que estão presentes conosco todo o tempo, que abençoe a nossa água, transformando ela num remédio que possa curar o nosso corpo físico e todas as energias do nosso espírito. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos vocês. Espero que todos estejam bem e que fiquem com Deus e até a próxima.